tarde a todas e todos. Eu sou Ana Lúcia Lopes, da Gerência de Formação Acervo e Memória, que nos últimos 2 anos e meio tem organizado esse encontro chamado Conversa de Bastidor. A Conversa de Bastidor é um encontro que propõe aproximar o público que gosta de ópera, o público que está vindo a gostar de ópera, daquilo que acontece atrás dos bastidores, né? O que teve que enfrentar o maestro e os músicos, o diretor da ópera, todos aqueles que estavam envolvidos, o figurinista, os cantores, né, os solistas, como que resolveram essa ópera antes da gente chegar para assistir. Um outro aspecto também importante para a gente na conversa de bastidor é a aproximação do público do contexto em que a ópera foi criada. Nisso, em geral, o maestro Michuk nos ajuda muito, sempre com histórias importantes a contar sobre essa ópera. Esse encontro tem a mediação da Ligiana Costa, uma especialista em ópera, aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, que vai apresentar os nossos convidados. O Jorge Tacla, que é o diretor de ópera, teve um problema de trânsito, está chegando, nós vamos começar e daqui a pouquinho a gente recebe ele junto da gente. Obrigada. Obrigada, Ana Lúcia. Antes de mais nada, começar apresentando essas 3 pessoas. A terceira está aqui em alma e não em corpo presente, que está chegando daqui a pouco. Não fale isso. Está em trânsito parado, mas é o Jorge Tacla, que é o diretor dessa encenação, né, dessa montagem da Carmen. E aqui ao meu lado está o Roberto Michuk, nosso maestro da casa. E ali está o Pablo Ramírez, que é o figurinista dessa montagem. Vocês vão entender por que eu fiz questão que ele tivesse, porque, de fato, o figurino é praticamente a peça norteadora dessa montagem, né? Então, eu acho que é muito legal. Vou esperar um pouco o Tacla chegar para a gente contar essa história de como eles pensaram essa encenação a partir do figurino, né? Mas antes disso, eu gostaria de passar um pouco a palavra para o maestro Roberto Michuk. Eu queria só, assim, antes contextualizar um pouco para quem não conhece a Carmen. Alguém aqui já assistiu a Carmen alguma vez na vida? Alguém nunca assistiu? Bom, a Carmen é uma ópera do Georges Bizet, né? Engraçado porque hoje em dia a gente fala Carmen de Bizet, né? E ele, infelizmente, morreu sem saber que ele iria entrar na história com esse aposto. Não sei como seria que a gente poderia chamar isso, porque ele morreu e a sua ópera era um fracasso quando ele morreu. E logo depois, meses depois, a ópera foi um grande sucesso. Ele compôs essa ópera para um contexto do que a gente chama de opéra comique. Opéra comique é um subgênero da ópera, que, assim como o Singspiel alemão, ao invés de ter recitativos, né, nos momentos que são a ação, né, o recitativo é aquilo que acontece antes das áreas ou dos grupos, né, ou dos trios, duetos, etc. E, normalmente, no recitativo é onde acontece a ação, né? Então, é onde, de fato, desencadeia o drama. A área, normalmente, é a expressão de um afeto do personagem, né? Não é o momento onde, de fato, o drama se desenrola. Então, na opéra comique, ao invés dos recitativos, o que nós temos são as falas. Assim como o chamado Singspiel. A Flauta Mágica, por exemplo, do Mozart, é um Singspiel, né? É uma peça cantada e falada. A opéra comique também vem dessa linhagem. Isso eu estou contando porque o Bizet tinha composto para a Opéra Comique, que também é um teatro lindo, inclusive, que ainda existe em Paris. Ele tinha composto uma ópera anteriormente, que não tinha sido um grande sucesso. E aí, logo, ele é convidado depois para fazer mais uma, que é essa Carmen, que estreia em 75. A ideia de trazer o tema, o texto, que era uma novela do Prosper Mérimée, que é esse autor francês, né, que tinha feito um grande sucesso com esse texto sobre esse viajante que teria ido para a Espanha e conhecido essa cigana, que, por sua vez, teria tido uma história com esse guarda, chamado Dom José, esse soldado, que depois é preso por tê-la matado, exatamente. Essa história, quem trouxe a ideia de fazer essa história virar ópera foi o próprio Bizet. Inicialmente, todas as pessoas da Opéra Comique, do teatro, foram totalmente contra, acharam uma loucura ele fazer aquilo. Por um dos motivos é o fato de que a Carmen morre no final, né? Então, a Opéra Comique, ela se caracteriza, entre várias outras coisas, inclusive a fala que eu falei para vocês, pelo fato de que, normalmente, o final é feliz.
Então, esse foi um dos primeiros dramas. Como fazer, então, um final tão trágico e tão realista, né, com essa figura dessa cigana morrendo em cena, né? Então, tem cartas hilárias nas quais os diretores do teatro imploram aos libretistas que não deixem Carmen morrer. Não deixe Carmen morrer. Esse é o samba deles. Então, dentro desse contexto todo, estreia, de uma forma, o Bizet tinha certeza que ia ser a grande chave de sucesso para ele, essa ópera, e, de fato, ele tinha razão, porém, não foi uma estreia calorosa. O público aplaudiu muito mais o personagem da Micaela, que é um personagem secundário feminino, mas é um personagem, uma moça boazinha. Aplaudiram muito mais as áreas dela, a área dela, famosa, do que o final, sobretudo, foi meio gélido. E Bizet foi embora super triste dessa estreia, e logo depois adoeceu e morreu. Então, ele não chegou a ver o que aconteceria com a sua ópera, que se tornaria uma das 5 óperas mais feitas no mundo. E aí tem um dado interessante, antes de eu passar a palavra para o maestro, é que o que fez a grande virada de página, né, foi quando essa ópera saiu de Paris. E foi ser apresentada, inclusive o próprio Bizet, antes de morrer, tinha assinado já um contrato para que isso acontecesse em Viena. Essa montagem em Viena, ele já sabia que, para adaptar para um público internacional, não daria para ter falas em francês. Então, ele sabia que tinha que ser feito uma versão com recitativos, né? Então, existe uma versão da Carmen com recitativos e uma versão com fala. E aqui, nessa versão que a gente vai assistir, aqui no Municipal, a partir de depois de amanhã, nós temos as falas. E aqui eu pego, então, o gancho para perguntar para o maestro, a primeira vez que ele está fazendo uma montagem da ópera, já fez em versão de concerto, e eu queria um pouco que você falasse, maestro, um pouco sobre exatamente a presença um pouco sobre como é que está sendo para você viver essa Carmen e essa experiência. Eu sei que há muito tempo você queria fazer uma coisa com o Tacla, depois daquele Rigoletto, né? Mas queria que você falasse um pouco para a gente da diferença como maestro dessa coisa das falas, assim, que acabam interrompendo o fluxo musical, né? E como é que é essa presença disso também nessa montagem. Boa tarde a todas, todos. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa tarde de um feriado tão lindo esse dia, né? A gente queria estar no Ibirapuera, caminhando, passeando, mas estamos aqui celebrando a música, a ópera. É para mim um prazer estar trabalhando com o Jorge, com esse grande artista que foi a inspiração de todo o conceito que a gente está trazendo nessa montagem. A Carmen, eu acho que a gente pode dizer que é a ópera mais conhecida do mundo. Nenhuma ópera tem tantas melodias que grudam, que nem a Carmen, né? Que nem chiclete, a gente diz. Né? Então, todo mundo conhece a abertura, a habaneira, o toreador, a seguidilha, enfim, a canção cigana, né? O chanson bohème. Então, não existe uma outra ópera tão reconhecida como Carmen. Né? Outro dia, a Valéria, minha mulher, estava no supermercado e a pessoa que estava ajudando a empacotar as compras estava assoviando a habaneira. Então, é esse tipo de popularidade que ela tem. Tá? E é uma obra-prima, gente. É uma obra-prima. Cada nota é perfeita. É tudo perfeito. Né? Ele tinha 37 anos quando ele morreu, o Bizet. Era jovem demais. Ele morreu 3 meses depois da estreia da Carmen, que não foi um grande sucesso, como a Ligiana disse. Né? Morreu de um ataque cardíaco, se não me engano, e não tinha ideia de que ele tinha composto simplesmente a ópera se tornaria a mais famosa de todos os tempos. É uma pena, porque imagina, com 37 anos, quantas mais óperas ele poderia ter deixado para a gente, né? As outras que ele deixou também são interessantes, né? Tem música linda do Bizet, que não se conhece tanto, mas
a Carmen é uma ópera densa, ela é muito maior do que essa versão do que a gente está apresentando para vocês. Nós fizemos inúmeros cortes, porque se ela fosse feita absolutamente na íntegra, com toda a música, com todos os diálogos, ela teria mais de 4 horas de duração. São 4 atos, e ainda tem casas como o Metropolitan Opera que fazem intervalo entre cada ato. Então, tem 3 intervalos. Então, se não sai de lá antes de meia-noite, 1h da manhã, né? É uma ópera extensa, é uma ópera densa, apesar da leveza dos temas e da música e tudo. Mas nós fizemos uma versão compacta que se usa muito, né? Em Viena mesmo se faz essa versão, né? Com a versão famosa do Carlos Kleiber, maestro de Viena. A gente seguiu essa versão e muitas companhias fazem a versão que a gente está utilizando. Ela sempre teve a participação de dança, né? Pelo menos eu acho que tradicionalmente, e nós temos uma companhia de flamenco que tem uma participação na ópera que é maravilhosa. Inclusive, ontem eu fiquei até... Eita, Jorge! Ei, parabéns! Desculpa o atraso, gente, mas... Paulista fechada e... Está um pouquinho apertado. Tudo bom, querido? Não, senta aqui, ó. Um pouquinho. Tem que estar bem apertadinho aqui. Jorge, estou falando mal de você aqui. Mas, então, a nossa versão é uma versão compacta, que tem toda a música essencial, todos os diálogos essenciais. A gente tem a felicidade que o Jorge Tacla, ele é absolutamente fluente no francês. Aliás, o francês é o primeiro idioma do Jorge. Então, acho que metade do tempo ele passou fazendo coaching de pronúncia de francês para todos os artistas, todos os solistas. E ainda agora, né, ele, dos intervalos, vai e corrige ainda uma coisa aqui, outra coisa lá. Mas é fascinante essa ópera, e ela sempre será fascinante. Não cansa, ela não cansa, né, porque a música é tão bonita, é de uma leveza, é singela, é de uma força, e é muito atual o tema da Carmen, gente. É muito atual, né? Essa coisa, enfim, ser humano sempre será ser humano, em qualquer época, né? Então, a coisa do amor, da paixão, da sedução, essa coisa é a ópera mais sexy que tem, né? Pelo menos para mim, Jorge. Então, tem uma coisa assim que é fascinante, né, para os olhos, para os ouvidos, né, essa sensação. E o idioma francês, que é uma coisa também muito sexy, muito romântica, é perfeito, né? E sai um pouco da coisa da ópera italiana, né, da ópera alemã. A ópera francesa tem esse charme. Então, está sendo maravilhoso fazer, né? Eu sempre regi em forma de concerto, né, várias versões, versão completa, versão, enfim, né, dos highlights, mas fazer ela numa versão integral e com essa qualidade, de fato, está sendo um momento único, e a gente só está lamentando que serão somente 7 restas, com mais 2 pré-estreias que estamos fazendo, porque acho que essa ópera aqui, se ficasse em cartaz o ano inteiro, né, com 6 ou 7 espetáculos por semana, ela com certeza lotaria todos os espetáculos. Mas é o que temos para hoje. Quem conseguiu comprar ingresso é sortudo nesse caso, né? Bom, vocês entenderam que a gente se mudou para cá hoje, a gente estaria normalmente no Salão Nobre por conta de uma manifestação que, com certeza, se Carmen estivesse viva, estaria no meio dessa manifestação, né? Talvez liderando, né, Jorge?
a manifestação Sim, porque ela é uma líder sindical, maravilhosa, com as bandeiras certas na hora certa. guerrilheira e contrabandista. Com certeza, porque a gente também precisa da Ela é luta uma armada. contraventora. Ela é uma A contraventora luta armada tem na seu lugar. vida. Eu queria que vocês contassem, vocês dois, e eu queria deixar um pouco bem aberto para vocês conversarem. Eu já sei a história de como vocês começaram esse projeto, que começa por um processo diferente, que começa pela visualidade, né? Então, eu queria que vocês contassem. O Pablo Ramírez vai falar em espanhol devagar, para todo mundo entender, porque aqui na América Latina a gente tem que entender espanhol. Quem não entender, depois levanta a mão e eu Ele já traduzo. está começando a falar português Ele não- pouco. Porque com 50 costureiras que ele está liderando, ele não tem opção. Então, pronto, ele sabe Ele falar tem que várias se virar. palavras. Então, deixa eu dar aqui um microfone. Tem um microfone? Ah, tá, então pronto. Ele Queria, tem. por favor, que vocês contassem, então, essa história. Olha, essa história, na verdade, faz 15 anos que o maestro e eu queremos fazer uma Carmen. A gente sempre teve esse projeto e um dia vamos fazer. E aí, 10 anos atrás, eu estava assistindo um desfile do Pablo Ramírez, que é um famoso estilista argentino, que tem uma maison de costura e um prêt-à-porter maravilhoso. Ele já tinha feito para mim o figurino de uma tosca, que nós fizemos no Uruguai, no Festival de Manaus, em Montevideo também. E a coleção que ele fez se chamava Carmen. Era no Salão Dourado do Teatro Colón. E eu vi essa coleção e falei, Pablo, um dia faremos uma Carmen que se passa no mundo fashion, porque o desfile dele era muito mais teatral do que de moda. Era de uma teatralidade. Talvez ninguém usasse aquelas roupas, mas era teatral, era um espetáculo. E aí ficou isso na minha cabeça e durante a pandemia também nós íamos fazer esse projeto na Argentina, tanto que era ele e o Nicolás Boni, que é o cenógrafo com quem eu tenho feito as últimas óperas e musicais, que é argentino, há 10 anos eu trabalho com ele. Íamos fazer na Argentina, depois parou, e durante a pandemia fiquei pensando, elaborando. E essa coisa do mundo da moda, porque na realidade na Carmen original se passa... a Carmen é uma operária que trabalha numa fábrica de tabaco, que faz cigarros e tabaco e charutos. E a gente nunca vê a tal da fábrica, na realidade, raramente. A gente só vê ela saindo e ela, do começo ao final, é aquela mulher mais terra, mais óbvia, digamos, na sua liberdade, independência e força do masculino que desenvolve o feminino dela, as últimas consequências. E nessa versão aqui, ela é um manequim de alta costura que faz um sucesso danado, trabalha numa fábrica de alta costura, né, num ateliê de alta costura, ela é modelo estrela desse ateliê e ela é desejada por todos os homens, invejada e copiada por todas as mulheres e explorada por o dono dessa... que maltrata um pouco as suas operárias. Eu sei que você trata elas bem, mas na peça ele é um pouco violento. Mas e depois você vai descobrindo o quanto esta mulher ela tem um outro aspecto. Todo mundo tem seu lado de luz, seu lado negro, sua verdade, sua mentira, suas proteções e suas armas. E ela é uma mulher, antes de mais nada, muito forte, muito independente, muito livre, e isso incomodou muito na criação da Carmen 150 anos atrás, não somente pela liberdade dela, pela liberdade e independência dela do mundo masculino, mas também pelo seu lado subversivo, Isso incomodou muito. Esta ópera, ela é baseada no conto do Prosper Mérimée, que na realidade é muito violento. Ela, na realidade, nessa novela, ela é uma traficante, prostituta, assassina, tudo. E quando a ópera foi encomendada pelo Opéra Comique, em Paris. Opéra Comique é uma outra casa de ópera, que não é a ópera
Garnier, em Paris, e essa ópera foi encomendada para o Georges Bizet e foi pedido para ele e para os libretistas darem uma suavizada no conto original. E essa suavizada, ela existe no libreto, tem essa leveza, essa sensualidade, essa dramaticidade, sim, mas na música vem todo o lado trágico e sombrio do conto original. E aí também é um dos motivos que fez que essa coisa mais leve da moda e do mundo fashion faz sentido, porque é uma ópera que, antes de mais nada, é uma ópera francesa. Não é uma ópera espanhola, não é uma ópera italiana, é uma ópera francesa. E essa coisa francesa, parisiense, um pouco mais leve, que foi a encomenda que foi feita para o Opéra Comique, que era um teatro que tinha mais operetas, coisas de Offenbach, coisas mais champanhe, digo assim. Então tem também esse lado que vem mais à tona na nossa montagem por causa desse universo fashion. Então tem todos os aspectos, não vou falar aqui ainda do aspecto psicológico, simbólico, psicanalítico, arquetípico. Isso eu deixo para a Ligiana, que ela é especialista dessas análises, que ela tem uma visão muito boa. Mas eu queria que talvez o Pablo falasse um pouco de como ele entrou nessa proposta da Carmen e das corridas de touro. Ele criou 400 figurinos. Tem 400 figurinos. Então, não sei se ele está vivo, ele está há 1 mês e meio aqui no andar de baixo, enterrado com as costureiras, as bordadeiras, e ele faz terrorismo com todo mundo. Queria também, Pablo, quando você contar... Eu já acabei. Não, acabou não. Que você também... R$10. Depois. Que você também contasse nesse desfile que o Jorge viu, que você criava 3... Eu achei muito interessante isso. Cada personagem acontecia em 3 versões diferentes, ¿no era isso? Eran 5, fueron 5 versiones. Bueno, cuando tuve la posibilidad de hacer un desfile en el Teatro Colón, pensé que era la ocasión para contar algo que tuviera que ver como con un espacio como ese. Un escenario como el Teatro Colón es algo, bueno, un poco como el Municipal, son lugares que hablan de la tradición y de una época magnífica y esplendorosa. Y me pareció, como decía el maestro, que Carmen es sin duda la ópera más famosa y más popular, así quien no haya ido nunca a la ópera o nunca haya escuchado ópera, es inevitable que conozca Carmen, porque pertenece de alguna manera a la cultura popular. E tiene además... E tem muitas músicas e canções e áreas de Carmen que todo mundo conhece e não sabe que são da ópera. Exactamente. Y entonces para mí decidí que la colección se llamara Carmen y que fuera de alguna manera esa inspiración, porque en particular el mundo español y la cultura española es algo que me inspira mucho, y principalmente es la música. Fue el disparador para mí de esa colección que fue hace unos años, y entonces de alguna manera recrear esta historia en los trajes. Para mí los desfiles son, en mi caso, decido siempre hacer desfiles que tengan que ver con una apuesta teatral. Entonces, tratándose del Teatro Colón y tratándose de que la historia era Carmen, pensé en que los trajes fueran de alguna manera como 5 repartos diferentes. Repartos son elencos. Ok, 5 elencos diferentes. Entonces el desfile era en bloques, y en cada bloque salía una Carmen, un Escamillo, un Don José, Mercedes, Frasquita. Entonces había una versión que era como más lorquiana, por decirlo de alguna manera, una versión más gitana, una versión, ¿no? Como pensar en esto, como si fueran diferentes puestas de Carmen. Estaban unidas por lo español, estaban unidas por la música. Y bueno, y ese fue el resultado. Y cuando Jorge vio esta colección, automáticamente me dijo: tenemos que hacer una Carmen juntos. Y bueno, era un sueño muy grande y un desafío que yo pensaba imposible. Dije, bueno, es un sueño, hay veces que los sueños son sueños nada más. Y cuando Jorge
durante todos estos años, siempre que nos veíamos, me volvía a decir, vamos a hacer Carmen, algún día vamos a hacer Carmen, estoy trabajando para que hagamos Carmen. Y el año pasado cuando vino y me dijo, bueno, necesito material porque vamos a empezar con eso, yo la verdad que mucho no lo creía y bueno, finalmente se dio. Y para mí, yo soy diseñador y antes de ser diseñador me defino siempre como dibujante. Es lo que primero empecé a hacer siendo muy niño, a dibujar. Dibujar é desenhar, viu, gente? Para quem não entendeu. Sí. Pero dibujante, ¿cómo se dice? Desenhador, né? Ah, ok. Não? Ok. Desenhista, desculpa, nem sei falar português. ¿Cómo? Desenhista. Ok. De moda. Sí, ok. Bueno, o ilustrador. Ilustrador. Ok, bueno. Bueno, para mí fue siempre una expresión, una manera de jugar siendo muy niño y eso. Entonces, cuando Jorge, cuando yo hago esto, primero dibujante y después tengo una marca propia, una etiqueta, hace ya 24 años, que presento mis colecciones y a veces, y siempre en paralelo, mi carrera como diseñador, como estilista, se dice acá, sí, como estilista, convivió con mi carrera como figurinista. O sea, siempre hice como esas cosas y otras cosas más, ¿no? Como desde dibujar o diseñar uniformes para, como que, digo, bastante amplio todo. Para aerolíneas argentinas. Bueno, y para restaurantes o para bueno, en fin. Entonces, cuando yo trabajo para alguien, sea una clienta particular que pide un vestido a medida, o cuando trabajo como figurinista, siento que estoy haciendo una tarea para alguien. En el caso de figurinista, para mí es muy importante saber qué es cuando yo hago un desfile, es mi visión, soy yo el que estoy contando una historia. Cuando yo trabajo como figurinista, el que cuenta la historia es el director. Entonces siento que es mi cliente y es para quien tengo que trabajar. Entonces, pero muchas veces cuando me convocan, siempre mi pregunta es, ¿qué es lo que espera ese director de mí? Porque yo tengo un estilo y tengo una mirada, como me pasa con una clienta particular que viene por un vestido, pero también me interesa el desafío de poder interpretar el deseo que tiene esa persona, qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere contar, qué es lo que quiere mostrar. Y en el caso del teatro, para mí es muy importante saber qué esperan de mí o qué necesitan contar y en qué puedo ayudarlos con mi mirada o con mi trabajo. Y en este caso, bueno, fue muy elogioso porque en realidad Jorge vio mi trabajo y dijo, el trabajo ya está, es eso lo que tenés que hacer. Y como yo soy una persona de un nivel de exigencia muy grande, me parecía demasiado fácil que el trabajo ya estuviera hecho. Entonces pensé, no, tengo que hacer otra cosa que no sea esa. Y además estaba la historia para contar, que era la historia que quería contar Jorge. Entonces, bueno, empecé a trabajar en el desarrollo de esta historia que ocurre en el periodo de Franco en España, entre guerras, fines de los años 40, principios de los años 50. Entonces, bueno, y este universo que imaginó Jorge, que tenía que ver con la alta costura, con un atelier, con costureras, bordadoras, Carmen, Frasquita, Mercedes, como todos estos personajes que ya tiene esta historia, o sea, que era respetar, contar la misma historia, que como el maestro dice, es una historia universal y completamente actual, ¿no? Porque... Sim, e os personagens, na realidade, na nossa versão, são exatamente os mesmos que na versão original. Por isso, essa universalidade. Você pode mudar a ambientação, a época, a roupa, mas o toreador é o toreador. Carmen é essa mulher poderosa, empoderada, livre, e que decide até quem vai matá-la e a que horas. Frasquita, Mercedes são suas amigas um pouco piriguetes. Piriguete é a palavra certa, né, para elas. Né? E Dom José é o soldado apaixonado e de uma ciumeira doentia. O Dom José é um psicopata
ciumento. Então, na realidade, é exatamente a mesma essência que o original, com uma roupagem talvez um pouco diferente, inesperada e talvez mais próximo do nosso universo dia a dia. Né? Mudar um pouco do mesmo. Deixa eu trazer uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem disso, mas estamos aqui no Teatro Municipal, ao lado da Praça da República, e até o século XIX, ou meados até do século XX, na Praça da República tinha corrida de touros. Então, essa tradição existia fortemente aqui em São Paulo, gente, e onde a Praça da República, eles tinham as corridas de touro, não é? Né? Eu não E tem, eu também, impressionante. E tem um dado que vocês me falaram no podcast, aliás, eu convido todo mundo a ouvir o podcast, eu não sei se já está no ar, mas acho que sim, ainda não. Mas vai estar esses dias, podcast feito pelos 3 bolsistas de dramaturgismo, sob minha orientação. E no podcast eles contaram uma coisa que é muito interessante. Além, então, desse deslocamento físico, né, então a gente está num ateliê de alta costura, etc., também tem um bom deslocamento temporal, então, como ele falou, dentro de uma Espanha franquista, e tem um dado que vocês me falaram de uma viagem da Eva Perón, que vocês contassem. Bueno, en realidad, sí, ahí cuando un poco pensamos como en la época y que pensamos en estos fines de los años 40, hay un personaje argentino que es Eva Perón, que hizo un viaje muy famoso en el año 47 a Europa, y su gira comenzó por España. Entonces nos pareció, y además este viaje de Eva Perón coincidió con un momento, para mí es un encuentro mágico, porque ella cuando viaja a París es el año en el que Christian Dior presenta el New Look, y además fue una mujer tan fuerte, tan poderosa y tan influyente que no existió nunca una figura como ella en el mundo, antes de que existieran las influencers. E esta viagem que foi para a Espanha, na realidade, ela está retratada no espetáculo. Na primeira cena, Eva Perón com o general Franco e a esposa do general Franco e outro general também, porque o Perón não estava nessa viagem, que vão assistir um desfile de alta costura. Claro, então estão todos os soldados, está todo mundo ali. Então é uma licença poética que... Sí, era como de alguna manera querer como incluir o recrear eso que podría haber ocurrido. E dar uma força para a indústria da moda na Espanha, que estava meio... Claro, inclusive hace un tiempo leí que España con la guerra había sufrido muchísimo. De hecho, cuando Eva viaja a España estaba viviendo una pobreza muy grande, y Eva llega, y lo que dicen los sociólogos e historiadores es que llega la moda, como que ella representa, es la llegada del glamour y de la moda a España después de la guerra. Entonces me parecía muy indicado también un poco lo que pensamos en este atelier que Jorge imaginó, es que el espíritu de Cristóbal Balenciaga, como el gran maestro de los creadores, que sin embargo desarrolló su carrera en París, imaginarlo que esta casa estuviera en Sevilla, ¿no? Y que... Sim, mas de uma certa maneira, não sei se vocês assistiram essa minissérie Balenciaga, que está na Netflix, que é sobre esse famoso criador de moda, desenhista, estilista, que foi tão importante quanto o Christian Dior, o Chanel na Europa. O Balenciaga tinha a maison dele em Paris, mas ele fazia contrabando de tecidos da Espanha. Tinha uma turma de contrabandistas que pegavam os tecidos. Então, um pouco a gente incorporou isso. Os nossos contrabandistas também fazem contrabando de tecidos. Vocês veem que, de uma parte, tem um monte de rolos de tecido que eles roubam no ateliê para vender para a França. Isso é nossa história interna. Então, vocês sabendo, vocês podem observar esses detalhes. A gente sempre, quando monta um espetáculo, uma peça, uma ópera, a gente tem que ter uma história interna. Cada corista que está no elenco, cada costureira,
tem a sua história. Então, a gente faz isso no trabalho. Então, eles nunca estão ali só cantando. Todos têm seu personagem construído. São mais de 100 pessoas. Cada um deles tem personagem, tem nome, tem uma função. Então, a coisa sempre fica viva. E é isso que é difícil numa montagem onde tem muita gente, não ter massas inertes, né? Tem que ter vida, tem que ter motivação. Então, tem a história, tem que olhar para o maestro para não perder as entradas, tem que cantar certo. Então, a maioria da pessoa fica, ai meu Deus, o maestro vai me matar se eu fizer isso que o Tacla me pediu. Ah, se eu fizer o que o maestro me pediu, o Tacla vai me matar. Ah, entendeu? Então, e é isso que faz que a coisa funcione. Então, como a gente começou desde o primeiro dia juntos nesse trabalho, então tudo sempre convergiu. Então, chega no ensaio geral de ontem, a gente estava falando a mesma coisa, estava lá no palco, foi harmonioso, com o Pablo, com todo mundo. Então, tem uma história que a gente combina e constrói juntos. Se é bom, é bom. Se não é bom, erramos todos juntos e quebramos a cara juntos. E o que é bacana e interessante também é que cada um dos artistas, cada um dos solistas tem a sua particularidade. Então, não é sempre o mesmo tempo para esse ou para aquele. Nós temos 2 elencos, né, nos papéis principais. E conversando com o Tacla, a gente falou assim, olha, não, para a Ana-Lisa convém aqui um pouco mais lento, né? Já para a Lília, aqui a gente tem que dar uma segurada, porque ela, né, enfim, tende a fazer coisas, enfim... Ah, agora eu entendi. Uma coisa de ontem que eu vou depois comentar com vocês. Então, mas tem essa dinâmica, né, que a gente precisa encontrar. A gente precisa encontrar o ponto para cada um desses artistas, para o coro infantil, né? Aliás, o coro infantil é impressionante, né? Eles são os mais perfeitos, assim, mais bem preparados de todos. Impressionante, maravilhoso. Então, é um prazer trabalhar com... Nós temos 2 elencos incríveis, gente, assim, fascinantes, bem distintos entre eles, né? Um elenco tem uma característica, né? O outro elenco mais jovem, que estão estreando nos papéis, né? O nosso segundo elenco, todos eles estão estreando os papéis, tanto a Carmen, como o Dom José, como o Escamilho, são todos estreantes e é maravilhoso também a Marli também, né, estreando como Micaela. Ela já cantou em concerto, mas como Micaela, ela já Micaela, fez. Mas o que é interessante é que os estreantes, eles não têm noção do perigo que os outros têm, então sempre estão mais protegidos, têm mais técnica, são às vezes mais brilhantes. Os estreantes têm uma espontaneidade, uma loucura um pouco suicida de querer fazer bem. Às vezes é demais, às vezes é melhor, mas é muito gostoso para nós, porque isso obriga todo mundo, o coro e os que fazem os pequenos papéis todo dia, de ter parceiros diferentes. Todo mundo fica em estado de alerta, porque nunca tem a rotina, né? Com certeza. É isso que é legal. Maravilhoso tudo isso. Gente, eu queria abrir um pouquinho para perguntas, porque a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos e 20. Alguém tem alguma pergunta maravilhosa? Ana Lúcia tem uma pergunta. Gabriel, vem aqui para a gente... aliás, eu gostaria de lembrar que essa conversa depois vai estar no YouTube, se depois alguém quiser relembrar este grande momento. Vem aqui, porque a gente precisa que você grave a... Adorei a calça. Eu precisava de uma calça para entrevistar um estilista famoso, né? Precisava ser uma calça específica. É a carteirada. Pablo, eu vou aproveitar e perguntar para você. 2 perguntas, na verdade. Você já falou um pouco, mas eu queria que você explicasse a grande diferença entre pensar uma coleção sua e um conjunto de 400 figurinos, assim, né? Imagino que seja um trabalho completamente diferente. E também queria saber se do desfile original de Carmen, algum figurino se manteve, está hoje aqui na ópera, ou se foi realmente uma reelaboração de tudo? Empiezo por la última pregunta. En realidad
la idea de Jorge en esta apuesta fue que en el primer acto hubiera un pequeño desfile privado para unos clientes y que el cuarto acto, en vez de ser una corrida de toros, fuera un gran desfile de alta costura. Y un poco, bueno, como que había algo de libertad en esto y a la vez era como Jorge me dijo, bueno, pensemos como que sea que el torero sea como el tema del desfile. Entonces, podría decir que hay algunas siluetas que tienen que ver con el desfile original, pero no, o sea, no hay nada o casi nada de esse desfile, porque... Na verdade, o desfile original foi uma inspiração que eu repassei para ele recriou em função dessa montagem. Claro, porque para mí, si bien lo que yo hago, mi trabajo es teatral, la responsabilidad de hacer vestuario verdaderamente teatral en un escenario como en el Teatro Municipal para una ópera como Carmen requiere de otros recursos que tienen que ver con el espacio, con el color, con las dimensiones, con los volúmenes, con la forma. Entonces es como que, bueno, cambia la escala en la que estoy trabajando para que el efecto sea que todo el mundo se lleve esa impresión y pueda compartir eso y que pueda quedarse con... Para mí, yo diseño el figurín pensando en mí como espectador. Yo soy un espectador muy exigente y me gusta la belleza y me gusta deslumbrarme y me gusta la sorpresa. Entonces, como Jorge dice también, necesito pensar en la historia de cada personaje. Por ejemplo, está el caso para mí de Micaela, que como decía el maestro, bueno, es el personaje que podría decir el menos lucido, ¿no? Pero a la vez musicalmente es muy interesante. Y entonces pensaba en que Micaela es una provinciana que va a la capital a ver a su prometido, que está trabajando como militar frente a esta casa de alta costura. Entonces pensé que ella tenía de alguna manera que pensaba en que tenía que verse muy bien para ir a este lugar, entonces elige su vestido del domingo, su mejor vestido, para ir a este encuentro. Pero claro, como en la provincia la moda llega más tarde, está más una silueta de años 40 que más cercana a los 50, pero de todos modos se pone como todo esto. Y también en el final... Jorge pensó en que este final tenía una cosa un poco como onírica, ¿no? No sé si la palabra se entiende. Onírica, en que este coro, que también hay algo muy interesante en el trabajo, en el volumen de la cantidad de gente que trabaja en el coro, que yo hacía una broma con las cantantes del coro porque les decía, ustedes en el primer acto son costureras y bordadoras y en el último acto terminaron siendo clientas de alta costura asistiendo al desfile. Entonces, Rápida bueno, ascensão social. exactamente. En 4 actos ascendieron. Entonces, Jorge pensó en que esto fuera una imagen como en un color muy claro y que todos estuvieran iguales y que el desfile tuviera esta explosión de color para que contrastara como con todo eso. Para mí la diferencia un poco es lo que dije al principio, es que más allá de que yo sea mi visión de la historia, estoy trabajando para alguien que es el que cuenta, como digo yo, el dueño del circo, ¿no? Como el que tiene como la voz. En el caso de la ópera en particular, la voz original es la del autor, la del compositor, es la música primero, como quien manda la historia. Después es cómo ese director quiere contar esa historia y mi trabajo está como atrás como de todo eso. Maravilha. Ana Lúcia. Agora eu tenho a pergunta. É o seguinte, toda vez que a gente remonta uma ópera, você atualiza a memória dessa ópera, né? Cada remontagem é uma atualização da memória dessa história que é novamente apresentada ao público, compartilhada com o público. E todo o processo de atualização de memória ele traz desafios, né? A minha pergunta é, para cada um desafio que essa remontagem trouxe e como ele foi resolvido, superado.
Que é essa nova montagem, no caso, né? Para mim é muito fácil a resposta. O desafio foi conseguir tentar, pelo menos, mudar completamente o que as pessoas esperam, mas manter a essência e a emoção do original. Esse que é o desafio. Criar um impacto novo, mas não perder a essência da obra. Entendeu? Então, esse é um desafio que eu estou tentando. Vamos ver. Então, maestro é muito mais difícil. Na verdade, a música ela se mantém íntegra. Eu fico feliz porque a gente não está mudando nada no texto e nem na música, porque tem gente enlouquecendo com essa coisa do politicamente correto. Já fizeram Carmen recentemente, onde a Carmen mata o Dom José, entendeu? Só para ficar mais atual, ou para empoderamento feminino. Já fizeram outras versões onde o próprio Atalayan, nosso tenor, ele a última Carmen que ele fez na Europa, eles não se encontram em nenhum momento. Ele vê a Carmen através de uma tela de televisão, de uma TV. Entendeu? Então as pessoas enlouquecem, e outros mudam o texto para deixar o texto mais palatável, né, para o público de hoje. E eu acho isso uma grande bobagem, né, porque a gente precisa reconhecer a época que foi, enfim, que isso foi escrito e tudo mais. Então eu fico feliz que a gente está sendo muito íntegro ao compositor, né, e essa música merece esse tratamento, né? Então o desafio é de você fazer a melhor performance possível, dar a essa música o tratamento e a performance que ela merece ter, porque é das coisas mais lindas que já foram compostas. En mi caso, generalmente cuando trabajo con mis colecciones o con el vestuario y se cuenta una historia, siempre prefiero no ver, o sea, por más que haya visto y que conozca el material, prefiero no buscar referencias, ni ver lo que se hizo, ni ver cómo se hizo. Y más en este caso en particular, donde Jorge tenía una visión que tenía que ver con eso, con hacer algo completamente diferente y que en realidad tuviera más que ver con el mundo de la moda y la historia de la moda y todo eso. Entonces fue crear un universo nuevo, sí teniendo muy en claro que estábamos siendo fiel a la historia y que cada personaje era cada personaje y que no estábamos ni cambiando los personajes, ni se estaba cambiando el texto, ni se estaba cambiando la historia. Entonces fue un trabajo ese como de crear de cero algo como si nunca se hubiera hecho, ¿no? De desempoeirar não a obra, mas a vestimenta que se dá a uma obra sem tirar as cores principais da obra, nem a pátina do tempo. Pode-se mudar tudo, mas às vezes no mudar você erra e destrói. É como no restauro de uma escultura. Você pode mexer, apresentá-la de uma nova maneira ou iluminar a mesma escultura de um ângulo que mostra não o que o escultor queria mostrar, ou um quadro que o curador expõe. Então é muito delicado, você pode errar. Então até o último minuto a gente não sabe. E ao mesmo tempo não pode ter medo de errar, né, Jorge? Porque não. senão a gente cai naquela coisa que pode ser muito chata, muito boring, você não arrisca, né? Então acho que errar faz parte do mas processo. eu tenho medo, mas eu vou. Eu também. Né, você viu que musicalmente a gente testou coisas diferentes, né? Eu falei para você que tal a gente coloca a gente coloca aqui as crianças, interrompe aqui, as crianças dão um grito, tal. E são coisas que podem funcionar ou podem não funcionar, né? Claro. Mas vale a pena a gente ficar testando, né? Afinal de contas, a gente fica 2 meses ensaiando, dá tempo para a gente fazer os testes. Maravilha. Bom, medo ou não medo, a gente sabe que Carmen não tinha medo. E ao jogar aquele anel... Ela tinha medo. Tinha mais ou menos, Ela né? tinha medo de amar. Certamente. Mas ela, quando se desfaz daquele E anel... de ser amada. Ela tinha medo. Mas E um dos momentos mais bonitos e mais dramáticos é nas cartas, quando ela vê o destino dela.
e que, de fato, é a parte mais dramática dela, né? Que é tão linda. E o destino dela, infelizmente, nisso, a atualidade dessa ópera é o destino de muitas mulheres, né, de morrerem por feminicídio. Então, infelizmente, o Maestro tem toda a razão, é uma ópera muito... Isso foi é um spoiler. Ela não morre, não, gente. Mas eu acho que ela, ao morrer também, ela faz um gesto que para mim é assim, enigmático, que é jogar aquele anel que a vincula, né, a um homem no chão e dizer: toma, porque eu vou morrer sem esse anel, né? Então, eu acho que é muito forte. Isso para ele é a gota, né? Isso é a gota d'água, porque tipo, putz, tudo podia acontecer, eu podia cortar inteira em pedaços, mas esse anel, inclusive, no romance é incrível, porque ele, ao matá-la no romance, ele vai atrás do anel enlouquecido, acha o anel, enterra ela com o próprio punhal com o qual matou Carmen e bota o anel em cima. Vamos fazer isso? Tarde demais. Para amanhã. Gente, você quer fazer uma pergunta? Vem aqui, porque a gente tem que gravar. Jorge, enquanto ele está vindo, acabei de... Quer dizer, em filmes já fizeram o filme... Sabe aqueles filmes que tem 2 finais diferentes? Na ópera, acho que nunca foi feito isso, né? De a gente ter 2 finais diferentes. Ou a gente faz na mesma noite, ou a gente pode até... sabe, uma noite termina de um jeito, outra noite termina de outro. Vamos fazer isso. Vamos ensaiar. Vendo vocês comentando agora, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque são 3 artistas juntos, não tem como dar errado. E nesse comentário final que vocês estavam tecendo aqui, eu estava pensando como Carmen é atual. Porque o grande medo dos seres humanos hoje é de se entregar afetivamente. A gente vive essa geração em que as pessoas não se entregam, elas têm medo de se envolver afetivamente. E é super atual, né? Porque eu acho que o grande medo de Carmen era esse, né? E eu acho que, às vezes, a gente pode até não saber o que torna uma obra atual, mas, inconscientemente, se uma obra sobrevive no meio de milhares de outras, é porque ela toca. Às vezes é no inconsciente coletivo, pelos arquétipos, pela construção. Para cada um é uma coisa. Essa contém muito, muito. Mas eu concordo com você. Para mim é isso. Para mim é isso. Imagina, obrigada. Gente, a gente vai, então, eu vou agradecer de coração ao Pablo, ao Jorge e ao maestro Roberto Vinchuk, que toparam vir. Assim, a gente hoje tem um ensaio geral, então eles estão super ocupados e exaustos já, e, enfim, e para essa estreia que acontece depois de amanhã. Então, eu queria agradecer em nome da Ana Lúcia e da gerência, e do Teatro Municipal, e a gente se encontra pelos corredores do teatro, e muito obrigada aos 3. Obrigado.